compartilhando a palavra de Deus, e o tema da palavra é: a vida depois da ressurreição continua. Durante toda essa semana, em muitos lugares, muito se fala da ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. A sexta-feira marca a crucificação e o domingo, que seria hoje, o renascimento. Quem já vivenciou luto sabe que depois do enterro, cada pessoa que esteve ali naquele momento volta para a sua casa, volta para a sua rotina, volta para a sua vida normal. E só mesmo aqueles que são mais próximos é que continuam a viver o luto ainda por muito tempo. Sendo assim, hoje nós não falaremos da morte, como foi no domingo passado, onde demos alguns detalhes de como foi a crucificação de Jesus, como os médicos interpretam a reação física daquele corpo diante de tantos açoites e de tanta dor. Hoje nós não vamos falar da morte, mas nós vamos estar fazendo uma comparação e falando um pouco do que foi depois da ressurreição. O que é depois do terceiro dia? O que ficou depois disso tudo? A ressurreição ocorrida ao terceiro dia, após a crucificação de Jesus, significa ressurgir, erguer, levantar. Para os cristãos, a Páscoa representa a ressurreição de Cristo. Para os judeus, representa a libertação da escravidão. Estavam no Egito e foram transportados ali depois de 40 anos no deserto para uma terra prometida. Dentre muitas mensagens que a ressurreição de Cristo nos traz, ela fala sobre a nova vida. E esta noite será esta oportunidade que teremos de refletir sobre a nova vida. Nós vamos ver o que Mateus relatou sobre Jesus. Depois de 3 dias sepultado, depois que houve um grande terremoto e a pedra do sepulcro foi removida, e as mulheres foram lá na sepultura e não acharam mais nada. Aliás, encontraram um anjo que disse: olha, vai lá, fala com os discípulos, pede para que eles corram para Galileia, que eles se dirijam a Galileia, porque Jesus, aquele que ressuscitou, vai para lá. Mateus 28, do 5 ao 7. Mateus 28, do 5 ao 7. Conseguem colocar? Diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Mateus 28, 16 e 20 diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus havia morrido e sido crucificado na sexta-feira. No domingo ele ressuscitou. E depois ele se encontra com os discípulos ali na Galileia. E ele dá algumas instruções antes de ser recebido pelo Pai ali nos céus para se assentar à direita de Deus Pai. E são sobre essas instruções que nós falaremos hoje. Depois da morte e depois da ressurreição, o que ficou? A cruz, talvez se nós pudéssemos ir até lá, eu não sei se a cruz ainda ela existe, mas eu tive a oportunidade de entrar no sepulcro e ele estava vazio. Jesus não estava lá na sua sepultura. Mas ele nos deixou algo precioso, e nós precisamos meditar e compartilhar sobre isso nesta noite. Porque senão será só mais uma data comemorativa, como nós temos tantas outras dentro do nosso calendário. Será um momento de comoção, será um momento de refletirmos apenas durante o período da Páscoa. Apenas quando assistirmos ali os noticiários, quando vermos algumas imagens de Jesus sendo crucificado. Existe algo mais do que isto.
E foi para isso que Jesus voltou para aqueles discípulos na Galileia. E ele disse assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O que é autoridade? É o direito de governar, de mandar e de exercer domínio. Como o pastor Cláudio disse agora sobre o reino, sobre o território. Todo território tem um rei. E todo rei, ele governa. Então é sobre isso que Jesus estava dizendo, que ele recebeu toda a autoridade para governar. A autoridade de Jesus apareceu nos milagres que ele fez. A autoridade de Jesus foi manifesta enquanto ele ensinava. Quando ele disse que ele podia perdoar os pecados. Quando ele acalmou o mar. Quando expulsou os demônios. E quando ele venceu a morte ao terceiro dia. Notadamente, a autoridade estava com Jesus. Mas Jesus diz isto. Ele estava afirmando que tanto ele tinha a capacidade de exercer o direito do poder, tanto ele tinha capacidade como o direito de exercer poder em todo o universo. O Pai havia conferido a Jesus todo o poder. O poder para ressuscitar mortos, o poder para governar, o poder para ter autoridade e poder sobre aquilo que era visível e invisível. Não deixou nada que não ficasse sujeito a Jesus, além do próprio Deus, é claro. Quando lemos Filipenses 2, 8 e 11, nós vemos um Jesus que, apesar de todo o poder e autoridade que lhe foram conferida, ele faz uma escolha. E diz Filipenses 2, do 8 ao 11 assim: e sendo encontrado em forma humana, vamos ler juntos? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós lemos o que Paulo traz à igreja de Filipos, falando sobre todo este poder e esta autoridade, o que me chama a atenção diz que Jesus, na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ninguém humilhou Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo, na forma humana. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte, até a morte de cruz. Jesus aqui, além de afirmar que estava revestido de todo o poder e autoridade, dizia para aqueles que criam nele, que deveriam segui-lo, e mais do que isso, deveriam ir e fazer discípulos a todas as nações, ou de todas as nações. Sabe, irmãos, não basta apenas sermos escolhidos como discípulos, não basta apenas caminharmos com Jesus como aqueles homens fizeram, ouvir os seus ensinamentos e ver os seus milagres. Não bastava apenas isso na vida daqueles homens e na nossa vida. Não era apenas para que eles vissem as marcas dos pregos de Jesus nas mãos, que Jesus, depois de ter ressuscitado, voltado a eles. A verdade sobre a ressurreição não podia ficar limitada no ambiente que eles estavam, com medo que ali aparecessem os judeus. Não. Nem seria apenas mais um marco histórico para contarem às próximas gerações. A ressurreição não seria apenas um novo episódio para ser lembrada hoje, que é Páscoa, ou na Santa Ceia, quando nós fazemos aquilo em memória do Senhor. Mas tudo que aqueles homens viram e ouviram sobre Jesus, tudo que eu e você vimos Jesus fazer e realizar, através da palavra, através daquilo que nós lemos ou ouvimos, assim como aqueles homens, tem um único objetivo: de nos fazer ir e anunciar que Jesus morreu, mas ressuscitou, e também falar do arrependimento, do perdão dos pecados e da salvação eterna. Não pense que Jesus morreu e foi crucificado naquela cruz apenas para que ocupássemos uma cadeira dentro da nossa igreja. Jesus não morreu apenas para que nós tivéssemos dentro da nossa Bíblia um antes e depois de Cristo. Não, Ele morreu, ressuscitou
e deixou a todos nós, aqueles discípulos e nós que ainda somos discípulos do Senhor, uma ordem dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. E o mesmo poder que Jesus demonstrou ao ressuscitar, nos foi dado no dia de Pentecostes, através da descida do Espírito Santo, que consta em Atos capítulo 2. Em seguida, diz a palavra de Deus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os seus discípulos estavam reunidos, e diz que a palavra de Deus, que houve a descida do Espírito Santo, e todos ficaram cheios do poder. E ali então se levanta um homem chamado Pedro, e Pedro começa então a falar aquilo que Jesus lhe havia mandado fazer, anunciar Jesus. E ele então se lembra do profeta Joel, e ele começa a pregar então para aqueles homens, ou discursar para aqueles homens, dizendo: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias eles profetizarão. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro havia entendido o que Jesus havia lhe ordenado. Pedro havia entendido qual seria agora o próximo passo depois da ressurreição. Pedro havia entendido que depois do terceiro dia, viria o quarto, o quinto, até chegar nos dias atuais. Então ele tem posicionamento claro, de pregar sobre o arrependimento, de falar o que seria o final dos dias, no final dos tempos. E diz a palavra de Deus, que quando Pedro ouviu a ordem de Jesus e se posicionou, 3.000 se converteram naquele dia, através de uma pregação de uma pessoa só. E eu te pergunto nesta noite, quantos discípulos de Jesus temos aqui? Quantos discípulos? Levante a sua mão. Quantos servos e servas do Senhor temos aqui? E eu te pergunto, o que te impede de agir como Pedro e os demais discípulos de Jesus cumprindo o ID? É falta de fé? Falta de tempo? Seria vergonha de assumir publicamente, como fez Pedro, que você é um discípulo de Jesus? E ser discípulo, o que é? É negar-se a si mesmo, é abandonar algo para seguir a Jesus, é ter uma nova maneira de pensar e, consequentemente, uma nova maneira de viver. Ser discípulo de Jesus é ser confrontado, é ser provado, mas não deixar de cantar o hino da vitória, não desistir. O que te impede de cumprir a sua missão como discípulo e servo de Jesus? Você já parou para pensar nisso? O que te impede? O que te impede de trazer pessoas para que ocupem estas cadeiras que estão vagas? O que te impede de anunciar as boas novas do reino de Deus? Pregar sobre o arrependimento? Fazer discípulos não é atrair seguidores nas redes sociais, nem admiradores que te aplaudam enquanto você fala. Fazer discípulos não é gerar pessoas fanáticas pela igreja, pela religião, por você ou por qualquer pastor. Fazer discípulos não é subir no púlpito e pregar no domingo. Subir no púlpito e pregar no domingo não faz discípulos. Traz o conhecimento da palavra. Mas os discípulos nós geramos depois que nós descemos daqui, no nosso dia a dia. Ser discípulo é crer em tudo que Cristo disse e obedecê-lo. E ao discipular, você se torna cooperador de Deus. Quando você discipula alguém, ide, fazer discípulos, então você vai discipular alguém. É quando você se compromete a ensinar sobre a verdade, aquela que tem o poder de libertar o homem do jugo do pecado, de gerar cura e transformação. Ser discípulo é mais do que tudo isto. É você aplicar na sua vida aquilo que você tem aprendido nos cultos, através das pregações, através do Evidência, que acontece toda quinta-feira, através daquilo que você aprendeu no evento de mulheres, aquilo que você aprende nos cultos especiais que nós fazemos. Ser discípulo é colocar na tua vida a vida de Cristo, para que você morra e Ele viva. É isso que acontece depois da Páscoa.
através do teu relacionamento com Deus, o seu TSD, porta fechada no teu quarto, aceitar que o Pai transfira a vida dele para a tua vida, a vida dele na tua vida, e a tua vida na vida daquele que for seus discípulos. Um discípulo é aquele que segue a Jesus, que aprende com seus ensinamentos, que caminha conforme a sua vontade, e cada dia busca se parecer mais com ele, naquilo que faz e naquilo que decide. Ser discípulo é ser aquele que recebeu a missão de fazer mais discípulos, e que estes farão outros e outros e outros. Se existem igrejas ainda com cadeiras vazias, é porque nós não estamos exercitando o ID de Jesus. Talvez você diga assim: quando eu era criança eu dizia que eu queria ser missionária, então eu falava: Senhor, me leva, me leva. Aí quando eu cresci eu entendi que aonde eu estou é o leva do Senhor. Se eu estou no trabalho é o ID, se eu estou na empresa é o ID, se eu estou no colégio é o ID, se eu estou na rua é o ID, se eu estaciono o carro é o ID, se eu vou no supermercado é o ID. Aonde eu estiver, eu estou indo. E aonde eu estiver indo, o Senhor diz: pregue o evangelho, pregue sobre o arrependimento, diga que eu continuo vivo para curar, salvar, batizar, libertar, diga que eu vou voltar. Diz a palavra de Deus que Pedro ministrou sobre 3.000. E todas as vezes que fazem a contagem na Bíblia, normalmente eles contam apenas os homens. As mulheres não eram vistas naquela época, naquela sociedade. Então eu imagino que se tinham homens, tinham mulheres um pouco mais afastadas, e elas tinham filhos, então muito mais vidas se converteram ao Evangelho. Sabe, irmãos, naquele momento terrível da tortura que nós ouvimos no domingo passado, onde o Filho de Deus foi pregado e aceitou sacrificar a Ele mesmo e se entregar por amor à minha vida e à sua vida, se humilhando, se sacrificando em obediência ao Pai. Com aquela atitude ele estava garantindo que eu e você vamos poder vencer. E temos poder e autoridade para pregar o Evangelho e fazer coisas muito maiores do que Pedro fez. Você tem este poder. Quando nós recebemos a Jesus, depois da morte e da ressurreição dele, a nossa identidade foi restaurada. E nós que éramos pecadores, condenados a viver separados de Deus, agora recebemos uma nova identidade e passamos a ser filhos e filhas amados de Deus. Paulo em Efésios 1, do 17 ao 20, faz uma oração linda. E é esta oração que hoje, enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Paulo estava dizendo: olha, que o Espírito Santo dê sabedoria e revelação a vocês, para que vocês conheçam Deus da forma que precisam conhecer. Paulo também dizia: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Este poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O mesmo poder que ressuscitou Cristo no terceiro dia, este poder está sobre a minha vida e está sobre a tua vida. Este poder não está somente na vida de um pastor, de um líder, do que canta, do que prega. Este poder não está somente na vida daquele que fala em línguas, que tem dons. Não, este poder está sobre todos aqueles que creem em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Diga para quem está do teu lado: o mesmo poder de Cristo está sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Se este poder está na tua vida,
se este poder está na minha vida, existe algo que não seja possível fazermos? Existe algo que nós não podemos fazer? Não. E Paulo continua dizendo: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. E Deus colocou, repete comigo, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Olha que lindo. Ele nos deu poder e autoridade e colocou debaixo da autoridade de Cristo. E esta autoridade Ele deu à igreja. Nós temos poder e autoridade. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Se você sair daqui hoje, entendendo que você tem poder e autoridade, reconhecendo que a tumba está vazia, o sepulcro está vazio, Jesus voltou, está sentado à direita de Deus Pai, e Ele vai voltar. Isso que compete a Ele. Mas ficou algo para você e para mim fazermos. Ficou uma missão para mim e para você. A vida não é só esperar Jesus voltar. A vida não é só cantar o hino da vitória. A vida não se resume apenas em saber que o seu nome está escrito no livro da vida, não. A vida de um verdadeiro discípulo de Jesus se resume em fazer outros discípulos e estes fazerem outros discípulos. E eu quero te perguntar aqui nesta noite, quantas vidas você ganhou para Jesus neste ano de 2023? Encurve a sua cabeça. Quantas pessoas você falou de Jesus neste ano? Para quantas pessoas você fez o convite para que viessem adorar ao Senhor junto contigo? Para quantas pessoas você disse que é possível Deus restaurar um casamento? Que é possível Deus libertar do vício das drogas? Que é possível Deus curar uma enfermidade? Para quantas pessoas você neste ano fez isto? Quantas pessoas no teu trabalho sabem que você é um discípulo ou uma discípula de Jesus? Quando foi a última vez que você leu o seu manual de conduta? Quando foi a última vez que você acessou o Testamento? O Velho e o Novo Testamento, onde lá está toda a nossa herança que foi conquistada naquela cruz. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você orou por alguém? Intercedeu, jejuou, chorou e clamou? Quando foi a última vez que alguém da tua família entregou a sua vida a Jesus? Quando foi a última vez que você foi no hospital visitar um enfermo? Foi no velório consolar a viúva e o órfão? Quando foi a última vez? Os discípulos de Jesus andavam com Jesus por todas essas situações. A palavra de Deus diz que Jesus, quando chegou numa cidade, viu que estava havendo um cortejo fúnebre, e ele imediatamente parou o que estava fazendo. Quando uma mãe correu até ele, dizendo que o seu filho estava morto, ele foi até lá e ressuscitou o menino. Quando Lázaro estava morto, para muitos já estava cheirando mal, ele foi até lá e ressuscitou Lázaro. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro através de Jesus está sobre a minha vida e a sua vida. Não existe nada impossível para Deus. Ele tem poder de fazer nova todas as coisas. Passou a ressurreição, passou a Páscoa,
mas o poder que o Senhor deu a nós, este poder jamais passará, porque a palavra de Deus diz que pode passar o mundo, podem passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. João disse, olha, eu vim do Pai. João 16, o Senhor disse, olha, eu vim do Pai, entrei no mundo, agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. E os discípulos disseram, agora estás falando claramente, agora podemos perceber que tu sabes de todas as coisas, e não precisa fazer pergunta alguma. E aí ele diz, porque vocês viram, vocês creram, agora que vocês creem. Irmãos, não precisamos de um grande barulho, não precisamos do som de um terremoto, não precisamos da manifestação dos dons de línguas. Isso pode acontecer e acontece em muitos cultos, em muitas ocasiões. Mas eu quero dizer para você que aquilo que você precisa ter no teu coração hoje, sair daqui hoje, é se lembrar que Jesus ressuscitou, mas a história continua através de você. Vai e pregue o evangelho a toda criatura. Pregue o arrependimento. Pregue a salvação. Pregue o perdão dos pecados. E mais do que isso, traga essas pessoas para aprenderem, ouvirem, conhecerem, se arrependerem e passarem pelas águas do batismo. Foi só isso que Jesus disse. Ele não disse para você ir lá fora e falar, vem, você vai prosperar, vai ganhar a chave de um carro, vai ganhar uma casa. Jesus não disse, vem que eu vou abrir as portas de emprego. Vem que Jesus vai... Não. Só vai lá e prega sobre arrependimento. Diz que Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vem para buscar um povo. E que Jesus está perto. Aproxima-se a hora e já chegou. Quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isto? Quem disse isto? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo, irmão? Jesus. É sobre isso que Jesus está falando hoje. Você vai ter aflição, você vai ter perda, você vai ter que passar muitas vezes por situações desafiadoras, mas assim como Ele venceu, você vai vencer também. Não perca o ânimo. Ele venceu, e o mesmo poder que o fez vencer está sobre a tua vida, para que você também vença. O que tem te desanimado? O que tem te feito parar no caminho? O que tem te feito cerrar os lábios? O que tem te impedido de pregar o evangelho? É a tua condição de pecador e pecadora? Se isso fosse um impeditivo, eu jamais subiria neste púlpito. Porque segundo a palavra de Deus, se eu disser que eu não peco, eu sou uma mentirosa. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele.